Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma leitura bíblica. Eu sou o pastor Henrique Oliveira. Nesse canal, pela manhã, nós temos devocional às 8h30 e à noite, leitura bíblica, sempre para nos aproximar mais de Deus, sempre para conhecer mais o nosso Senhor, sempre para aprender mais de Deus. Você é meu convidado para estar de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, no devocional, e às 22 horas, na leitura bíblica. Já lemos todo o Novo Testamento, tem playlist aí de todos os livros, todas as cartas. E agora voltamos ao início. Já lemos 12 capítulos de Gênesis e agora capítulo de número 13. Vamos lá? Abraão subiu do Egito para o Neguebe com a sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanho de ovelhas, gado e tendas. Ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abraão disse a Ló: Não haja contenda entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então, Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Assim, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu à direção leste. Assim os dois se separaram. Abrão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando o seu acampamento para próximo de Sodoma, onde os habitantes de Sodoma os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Vá, percorra esta terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então, Abrão mudou seu acampamento e morou próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Na época em que Arafel era rei de Sinar, Arioque, rei de Eleazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Birá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeder, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses juntaram as suas tropas no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Por 12 anos serviram a Kedorlaomer. No 13º ano, porém, se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis aliados a ele saíram e derrotaram os Refaíns em Astarote Carnaim, os Uzins em Inhã, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus, desde os montes de Seir até Euparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas, assim como os dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de batalha no vale de Sidim.
contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, e contra Arioque, rei de Elassar. Eram 4 reis contra 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume, quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, então partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu, e irmão de Escol e Aner, que eram parceiros em um acordo com Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado cativo, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e saiu em perseguição aos invasores até Dan. Durante a noite, ele dividiu os seus servos em grupos e atacou os invasores, perseguindo-os até Ubá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e as outras pessoas. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis aliados a ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou aos seus inimigos nas suas mãos. Então Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Juro, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os jovens comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, a sua recompensa será grande. Abrão, porém, perguntou: Ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: Veja, tu não me deste descendência, um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: O seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você a posse dessa terra. Abraão perguntou-lhe: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? O Senhor respondeu-lhe: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba com certeza que a sua descendência será estrangeira em uma terra que não lhes pertencerá. Também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação, a qual servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Quanto a você, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu o seu auge. Quando o sol se pôs e veio a escuridão,
eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha flamejante passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: a sua descendência dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Glória a Deus. Gênesis, na verdade, no Antigo Testamento, são histórias, né? É o que aconteceu no início do povo de Deus. Ele é bem diferente da didática do Novo Testamento, em que apresenta a vida de Jesus, apresenta ali os mandamentos para a igreja, as ordenanças para a igreja, né? Aqui é mais uma história, um livro de história. E a gente vai aprendendo aí da história do povo de Deus, desde os seus primeiros passos, né? Aqui é os primeiros passos da nação de Israel, que descende de Abraão. E a gente vai aprendendo assim, como Deus trabalha. É importante a gente entender como Deus trabalha. Você viu Deus falando aqui que o povo vai para o Egito e vai ficar lá 400 anos? Isso muito tempo antes de acontecer. Muito tempo antes. É como Deus trabalha na história. É como Deus conhece a história. É como Deus é soberano. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua noite. E tenha um bom final de semana na presença do Senhor. Fique na paz do Senhor.